Na opinião de vocês, Milei poderia fazer esse citado giro ao centro em política internacional, particularmente na relação com os governos da China e do Brasil, sem provocar danos em suas bases eleitorais, sem perder apoio das suas bases eleitorais? Com a palavra, Maria Carlotto. Boa noite, Breno. Boa noite, Zé. Boa noite, Valério. Veja, eu acho que a relação entre a extrema-direita e suas bases eleitorais é algo um tanto complexo que a gente ainda precisa compreender um pouco melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo do governo Bolsonaro, ou mesmo do governo Trump, e outros governos de extrema-direita, você tem movimentos, né? O Bolsonaro fez vários movimentos de direção a uma maior governabilidade, ele abriu mão de promessas de campanha, embora ele tenha mantido sempre um tom ideológico e político muito alto, né? Muito mais alto, por exemplo, se a gente for comparar com o que faz o governo Lula. O governo Lula opera numa, eu vou pôr entre aspas, tá? Normalidade institucional, na tentativa de construir essa normalidade, né, o diálogo, essa normalização institucional, muito mais do que o Bolsonaro fez. Mas, mesmo assim, Bolsonaro fez movimentos ao longo do seu governo, né? E mesmo, por exemplo, ao longo da campanha de 2022, ele também alterou seu discurso, sem que isso afetasse, na essência, a relação entre a sua base militante e o próprio Bolsonaro. Tanto é que, se a gente for acompanhar nesse período todo, né, desde a ascensão do bolsonarismo, a partir com mais força, né, a partir de 2017, até a última pesquisa Atlas, né, para a gente só ficar na última, você tem uma manutenção dessa base de apoio. Né? Claro, aumenta um pouco, diminui um pouco, mas o núcleo duro, que eu estou imaginando, que é o que você está entendendo como as bases eleitorais do Milei, permanece firme. Porque eu acho, e aí, não sei se é o caso da Argentina, mas me parece que a gente pode fazer um paralelo, é que existe uma aposta, né, destes grupos sociais numa direção de direita. Eles são mais politizados do que a gente imagina, né? E eles entendem esses movimentos como necessários, na minha opinião. Eu acho que existe um apoio ao que eles consideram essencial. E o que eles consideram essencial é esse combate ideológico ao que eles entendem como a esquerda, como esse estatismo, esse comunismo. Então, na minha opinião, eu acho que o Milei tem margem de manobra para fazer vários giros, né? Desde que ele preserve um núcleo duro que ele vai testar qual é, para manter essa base coesa. Um pouco como fez o Bolsonaro, né? Que, mal ou bem, a despeito de tudo, preserva a sua base mais ou menos unificada. Né? Não unificado o suficiente, estou chamando a base, esse núcleo duro de apoio, tá? Não o que ele precisa para vencer a eleição, porque aí é outro movimento. Valério Arcari, com a palavra. Bom, boa noite a todos que seguem o programa Outubro, ao Breno, a Maria Carlotto, ao Zé Dirceu, a Aurora, que pilota nos bastidores. Minha opinião, Milei tem um núcleo de influência, que é um movimento em construção, de aproximadamente 1/3 da sociedade argentina, que foi o desempenho que ele teve na PASO, que depois ele repetiu no primeiro turno, e deu pulo de 30% para 56% com o deslocamento da votação liderada pela coalizão Juntos por el Cambio, que associa o partido de Maurício Macri, o PRO, com o partido dos radicais, da União Cívica Radical, que é um partido tradicional de representação da classe dominante argentina desde Irigoyen, desde o início do século passado. Tem, portanto, uma tradição de 100 anos. E ainda que esta frente do Juntos por el Cambio, Unidos pela Mudança, tivesse se dividido no segundo turno, com alguma das lideranças radicais apoiando Sérgio Massa, é evidente que o desfecho do processo eleitoral, com uma diferença substantiva, de 56 para 44, é um resultado substantivo,
ele empoderou Maurício Macri porque fez o movimento, logo após o primeiro turno, de apoio a Milei, que foi uma manobra política de altíssimo risco pelo fato de que Milei polarizou consciente e de forma radical contra a Patrícia Bullrich nas PASSO e fundamentalmente na disputa do primeiro turno. Há um espaço para a manobra de Milei, como disse Maria Carlotto, por suposto que há. Porém, Milei é consciente de que o centro do seu programa é uma política de choque que tem conteúdo contra-revolucionário. Ele não é somente uma liderança reacionária como Macri ou como Patrícia Bullrich. Ele tem um programa de choque, de privatizações sem limites. A estratégia, a aposta da fração burguesa que apoiou Milei é que é necessário desmontar a estrutura social de contenção da desigualdade, da pobreza, da miséria, da vulnerabilidade de milhões de argentinos. E isso não é possível sem um choque com movimentos sociais organizados, com o movimento sindical, com o movimento dos piqueteiros, que é o movimento de trabalhadores desempregados mais poderoso do mundo, com o movimento de mulheres, com o movimento LGBT, com os ambientalistas, quando falamos de mineração. Portanto, eu vejo que há espaço para manobras, mas o sentido do governo Milei é muito claro. É um sentido contra-revolucionário. Câmbio. José Dirceu com a palavra. Está sem som, Zé. Eu creio que sim, que ele vai... Já fez o movimento, quando mandou a ministra de Relações Exteriores dele ao Brasil. Já mudou radicalmente. Ele não tem como romper relações sequer comerciais com o Brasil. E já convidou Lula para estar lá na posse. O governo que vai tomar posse dia 10, ele vai enfrentar, não no cenário externo, ele vai se alinhar com os Estados Unidos, com Israel, né? Havendo a visita dele relâmpago aos Estados Unidos, ele foi visitar o túmulo de um prócer aí do sionismo, do judaísmo, entendeu? Então, foi a FMI, já levou o provável ministro da Economia, que é da equipe do Macri, do PRO. Na verdade, a vitória e o governo já não é mais o governo da liberdade, nem a vitória. É do PRO, setores dissidentes, não tanto na União Cívica Radical, nem da coalizão radical. Então, portanto, eu acho que é impossível a economia argentina, na situação que está, romper relações comerciais com o Brasil, políticas. Isso aí era... O Bolsonaro fez isso também. E quando o Bolsonaro tentou com o primeiro-ministro de Relações Exteriores, caiu, como também na educação. Tentou. Aliás, ele nomeou para governar todas as pastas, né? Educação, saúde, assistência social, previdência, tudo, uma jornalista. Você imagina. Eu acho que a vida do... Não que o jornalista não tenha capacidade para ser ministro dessas pastas, um jornalista, mas a jornalista que ele enviou, que é Porto Vecchio, né? O apelido dela, certo? O que diz a imprensa argentina é que não tem experiência nenhuma. Eu acho que o problema grave do presidente que vai tomar posse, né, da Argentina, Milei, será a questão social, a questão econômica, não relações exteriores, porque ele pode querer, sim, impulsionar no Mercosul uma política de abertura comercial, né, de liberdade comercial, como ele fala, entendeu? Com a OCDE, essas questões. E com a China ele está na seguinte situação. O Paraguai não tem relações com a China. O Uruguai quer fazer um acordo de livre comércio com a China. O Brasil tem a China como um dos principais investidores e o principal mercado. E a Argentina, idem. Como é que ele vai romper relações com a Argentina? Acho que tudo isso era da política da liberdade, né? Avança. Mas ele só tem 38 deputados e, se não me engano, 8 senadores, entendeu? Então,
Não vejo, ele não tem maioria na Câmara e no Senado. E a situação da Argentina econômica é gravíssima. Ele vai fazer o trânsito dos vários tipos de câmbio e do poder que o Banco Central tem de emitir títulos para fazer política monetária com as LELIQs, né, com as letras que são emitidas pelo Banco Central. Isso aí não é uma tarefa simples. Ou ele vai trazer 50, 100 bilhões de dólares do FMI para endividar mais a Argentina, como foi o Macri. Política econômica, solução para a crise argentina sem acordo nacional é muito difícil, a não ser que seja um partido amplamente majoritário, que tenha 2/3 na Câmara e no Senado e impulsione em alguma direção nova para a economia argentina. Tenho dito.